Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim falar um pouco sobre a virtude da diligência. Vídeo passado eu falei um pouco sobre o vício da preguiça e expliquei mais ou menos como que funciona. E nesse vídeo eu vim falar sobre a diligência, que é a forma como você pode vencer a preguiça. A diligência, ela vem da palavra diligere, que do latim significa amar. Ou seja, a diligência é fazer as coisas com amor. Fazer as coisas com amor e fazer as coisas por fazer tem uma diferença total. Se você ama alguém, você quer cuidar daquela pessoa, você quer fazer o melhor possível para aquela pessoa. Agora, para uma pessoa que você não ama, não. Mas não é a mesma coisa do que você fazer algo para uma pessoa que você ama. Porque quando é para uma pessoa que você não ama, você faz de qualquer jeito. Já para aquelas pessoas que você ama, você preza mais por fazer as coisas bem. Você dá mais atenção, sabe? E a diligência é isso, né? Você fazer as coisas com amor, né? Fazer as coisas de uma forma bem feita. Fazer as coisas com carinho, alegria e prontidão. Porque com a preguiça, você faz as coisas reclamando, que é o contrário do carinho, né? Você faz as coisas assim, sem vontade. Você faz as coisas desmotivado e com tristeza. E você faz as coisas sem prontidão, faz as coisas mal feito, né? Já a diligência é contrário a isso. Tem uma frase de São José Maria Escrivá que define muito bem a diligência, que é: faz o que deves e está no que fazes. Então, fazer o que você deve fazer e fazer bem feito é de fato essa diligência, né? Não é você fazer somente as coisas que você quer. E não é você fazer as coisas de qualquer jeito e querendo terminar logo. Porque a diligência, ela é contrário à pressa, né? Não é você fazer as coisas rápido. As pessoas acham muitas das vezes que quem faz as coisas rápido são pessoas que fazem as coisas bem feito. Mas na verdade essas duas palavras não tem nada a ver uma com a outra. Não é que uma pessoa diligente não pode fazer as coisas rápido. Ela pode sim. Porém, não significa que a diligência é fazer as coisas rápido. É mais fácil uma pessoa preguiçosa ser rápida do que uma pessoa diligente. Por quê? Porque às vezes as pessoas preguiçosas, elas querem se livrar logo das tarefas. Então elas fazem rápido justamente para ter que terminar logo, sabe? E as pessoas diligentes, elas estão mais dispostas a ir até o final e demorar o quanto for, contanto que as coisas saiam bem feito. Então, rapidez e diligência não são palavras sinônimas. Todo mundo já viu a expressão de escolher a dedo, né? Se você falar, eu fui fazer uma festa de aniversário e escolhi a dedo tudo que estava lá. O que significa isso? Que você escolheu bem feito, que você botou a mão na massa, que você escolheu com atenção tudo que estava naquela festa. Agora, quando você não escolhe a dedo, significa que você meio que já fez algo automático. Quando você contrata uma empresa para fazer a sua festa e você não escolhe a dedo, é diferente do que quando você escolhe a dedo, porque você dá mais atenção, né? Não é que é errado você contratar aquela festa, porque a decoração, ela pode ser tão bonita quanto a que você escolheu a dedo, porém não vai ter o mesmo significado, né? Porque a forma como você faz vai trazer memória, né? Vai ter aquela memória. Se sua mãe, quando você era pequeno, fazia as festas de aniversário para você, tem aquela história de ela fazendo bolo e você indo lá e comendo o recheio que ficou na forma. Ela fazendo aquilo com amor, fazendo aquilo com carinho, sabe? É totalmente diferente do que você comprar um bolo já feito, né? Não tem história para contar. Você só comprou o bolo, chegou em casa e colocou em cima da mesa, sabe? Também tem aquela coisa de que hoje em dia as coisas são muito descartáveis, né? Tipo, tudo que você compra, você joga fora e pronto, acabou. Em vez de você ir lá e lavar, por exemplo. Se você faz uma festa de aniversário e você compra pratos descartáveis, depois as pessoas vão lá e jogam fora. Se você faz uma festa de aniversário e usa os pratos da sua casa, você vai lá e lava aqueles pratos. Ah, mas lavar dá trabalho. Sim, dá trabalho. Mas querendo ou não, você teve uma atenção maior do que se você simplesmente jogasse fora. Então a diligência é realmente contra a preguiça, né? Porque você vai demorar mais, você vai ter mais atenção, porém aquilo vai ter um significado maior do que se você tivesse fazido tudo no automático. É aquela pessoa que ela realmente dá valor às coisas, né? Ela dá valor, ela dá um significado, ela não faz no automático. Outro problema do preguiçoso é porque ele faz as coisas tanto no automático que ele não para pensar o que ele está fazendo, sabe? Ele não reflete. O diligente, ele reflete sobre as coisas, né? Ele faz as coisas que ele considera importante e faz aquela coisa bem feita, né? Não é fazer coisas superficiais ou fazer por fazer, ou... Não é assim.
Porque tudo que a gente vai fazer tem que ter um significado. O dirigente, ele está sempre pensando naquele propósito maior. Continuando usando o exemplo da festa de aniversário. O dirigente, ele não pensa no trabalho que vai dar. Tipo, vai dar muito trabalho, não sei o que, eu não vou fazer. Não, ele arca com essas consequências. Ele vai lá e faz da melhor forma, uma festa dos seus sonhos, por exemplo. Já o preguiçoso, não. Ele pensa logo nas dificuldades. Vai dar muito trabalho, então eu vou comprar isso, porque se eu comprar isso eu não vou ter que comprar aquilo, porque aquilo vai demorar mais. Mas vai ficar mais simples, mas pelo menos eu tô fazendo menos coisa, porque aquilo lá vai dar muito trabalho, não sei o quê. É sempre com a intenção de diminuir cada vez mais aquilo que ia trazer para ele um certo esforço, um certo sacrifício, né? Já o dirigente, ele não pensa tanto nisso, ele pensa mais naquilo que vai ser melhor para ele, que vai trazer mais lembranças, mais história para contar, né? Uma festa que realmente vai ser como ele quer, né? E assim, tem muita diferença, sabe? O preguiçoso, ele pensa logo na dificuldade, o diligente, ele pensa logo no resultado. Qual é o objetivo do diligente? Tudo que ele faz, ele pensa no seu objetivo, no fim que aquilo vai chegar. Já o preguiçoso, ele vai, olha as dificuldades e esquece do fim, esquece dos seus sonhos, esquece daquilo que ele está buscando. Uma coisa que a gente tem que parar para pensar é que não adianta a gente ficar correndo e correndo contra o tempo e fazendo coisas vãs, né? Porque isso não vai trazer um resultado. Não vai trazer um resultado você fazer de qualquer jeito. É de novo aquela frase que eu amo repetir, que essa frase para mim é tudo, que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, se você realmente quer um resultado, não vai adiantar você ficar fazendo muitas e muitas e muitas coisas e correndo contra o tempo. Tem uma frase assim que eu vi, que as corridas, elas não acumulam montanhas, elas acumulam vento. Você está correndo e correndo e correndo, e isso está trazendo vento, digamos assim. E não montanha, que é o resultado. Eu não sei se fez muito sentido, mas assim, uns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre você não ser escravo da sua rotina, né? E assim, você não ser escravo da sua rotina é realmente você ter calma, sabe? E não ficar pensando demais e ficar agoniado com a bagunça, e sim pensar e refletir no que você está fazendo. A diligência exige calma significa pensar nos seus deveres, pensar nas suas prioridades, pensar nos passos que você precisa fazer para executar aquilo que você quer e também governar o seu tempo e as suas ações. Então, quando você for montar uma rotina, você tem que pensar nisso, nos seus deveres, nas suas prioridades, como que você vai fazer aquilo e também o tempo que você tem disponível, sabe? Você refletir e não colocar muitas coisas e fazer de qualquer jeito, sabe? Até mesmo para você montar a sua rotina, você tem que refletir um pouco sobre tudo que você precisa fazer para você não se sobrecarregar demais. Para você praticar a diligência, você pode se fazer perguntas como: por que eu estou fazendo isso? Como que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo de qualquer jeito? Eu estou me ocupando com coisas que eu não deveria me ocupar? Eu estou fazendo da melhor forma possível? São muitas perguntas. Como eu falei e bati nessa tecla no vídeo passado, você tem que parar de dar desculpas e falar que você não tem tempo para ser diligente, não tem um tempo para pensar, não tem um tempo para refletir. Gente, como que vocês estão levando a vida de vocês? Se vocês não têm o tempo de parar, sabe? Que ponto chegamos? Que ponto chegamos? Eu tô falando isso também para mim mesma. Que ponto que eu cheguei que eu falo que eu não tenho tempo nem para pensar? Sabe? Às vezes é uma preguiça, você tem preguiça de pensar. Você fala que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo. Mas você tem preguiça de parar e refletir do que você está fazendo, né? Você tem que se acalmar, sair um pouco das telas, sair um pouco dessa dopamina que as telas causam e pensar um pouco, entende? Porque é isso que a preguiça faz com a gente. A gente fica dando muitas desculpas e para de fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. A preguiça não nos deixa meditar, ela não nos deixa pensar, ela não... Enfim, é realmente essa resistência ao esforço, né? Porque pensar pode exigir um esforço. Para algumas pessoas mais e para outras pessoas menos. Porque tem pessoas que são mais agitadas. Mas querendo ou não, pensar exige esforço, né? Exige esforço você parar na sua rotina e relaxar um pouco, né? Porque às vezes você fica com tantas coisas para fazer que você fica doida, sabe? Tipo, não tem um tempo para pensar. Se você para um pouco, você já se sente culpada por ter parado. E isso não é legal. Às vezes você tá até correndo bem,
Você está fazendo coisas boas, você está colocando muitas tarefas na sua rotina, tarefas boas, mas você está correndo longe do seu propósito. Você está correndo bem, mas você está correndo longe do seu propósito, está correndo para a direção errada. Né? Porque se você faz muitas coisas e não tem o seu propósito em mente, se você faz muitas coisas e não tem um fim, não tem o porquê, você realmente está fazendo por fazer, é a mesma coisa que está fazendo nada, sabe? É aquela coisa de Marta, Marta, porque você se perturba tanto. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte de buscar o sentido das coisas. Já Marta, ela ficou naquela correria do dia a dia. E não que a Marta tivesse errada, porque ela estava servindo ao sentido. Porém, ela se esqueceu de respirar, de parar, né? Ela ficou correndo contra o tempo. E Maria, né? Ela estava na melhor parte, sabe? Então, às vezes a gente corre tanto, mas corre tanto, que a gente esquece dos sentidos das nossas vidas, a gente esquece de pensar, de meditar. Muitas coisas são importantes, porém uma só é necessária, né? Muitas coisas é importante a gente fazer. É muito importante a gente escovar o dente, é muito importante a gente arrumar o cabelo, é muito importante a gente varrer a casa, fazer nossas obrigações, elas são muito importantes. Mas, porém, uma coisa só é necessária, sabe? Por que que você vive, né? Eu não sei o porquê, mas eu vivo para minha salvação. Por mais que eu tenha que fazer muitas coisas no meu dia a dia, na minha vida, é somente uma coisa que no final vai importar, que é a minha salvação, né? Porque quando eu morrer, eu não vou levar aquilo que eu fiz aqui na Terra, eu vou levar a minha alma. E o que eu quero é a salvação da minha alma. Então, assim, por mais que eu tenha que fazer muitas coisas, né? Eu tenho que sempre lembrar que somente uma coisa é importante no final de tudo, que é a minha salvação, né? O meu sentido, o meu propósito, o meu chamado, aquilo que eu busco, né? Então, tudo que eu for fazer, eu preciso lembrar do porquê que eu estou fazendo, né? Do que eu estou buscando, daquilo que eu nasci para fazer. Enfim, né? Vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Apesar de eu acreditar que todos nasceram para uma mesma coisa, mas você pode acreditar de uma forma diferente e tudo bem também, né? Por mais que eu não concorde. Mas nascemos para um mesmo propósito, um mesmo fim, né? Então a gente tem que sempre pensar nesse nosso fim. A gente não deve abandonar as nossas obrigações. Eu vou parar de fazer minhas obrigações porque agora eu tenho que viver mais o meu propósito. Não é que você vai parar de buscar fazer as suas obrigações, é porque nelas você tem que encontrar o sentido, né? Não é porque você quer ser santa que você vai parar de fazer coisas cotidianas. Não, mas você vai buscar a santidade nas coisas cotidianas. Então, assim, tem um sentido totalmente diferente. E buscar a santidade nas coisas cotidianas, que significa a diligência. É você amar, é você fazer com sentido, sabe? Com sentido mesmo. E não fazer as coisas de qualquer jeito, na pressa, na raiva, no desgosto. Então, às vezes, a gente tem muito barulho, sabe? É muito barulho na nossa vida, muitas coisas, sabe? Muita confusão mesmo. E a gente precisa de silêncio, né? A gente precisa parar, refletir, pensar. Então, é necessário a gente fazer esse exame de consciência e pensar na forma que a gente está levando as nossas vidas mesmo. Se a gente está levando a vida com calma, com contemplação, com reflexão, né, e com propósito, ou se a gente está naquele barulho, naquela coisa, enfim, naquela perturbação, né? Assim, para você ser diligente, você precisa definir tarefas como prioridades na sua vida. Mas levando para a forma mais prática, né, quando você vai montar lá a sua rotina, como é que você define uma tarefa com prioridade? Existem duas formas de definir uma tarefa com prioridade. A primeira forma é você fazer com que aquela tarefa que seja prioridade, você dê mais atenção do que as outras, entendeu? Você dê mais atenção. Por exemplo, se você tem muitas coisas para fazer e a sua tarefa como prioridade é varrer a casa, quando você for varrer a casa, você vai varrer a casa com mais atenção, com mais diligência mesmo, com mais, né, intensidade do que as outras coisas, fazer aquela coisa mais bem feita, né? Então, a primeira forma de definir como prioridade é isso, né? Fazer aquela coisa com mais atenção do que as outras coisas. E a segunda forma é na forma cronológica mesmo, né? Você colocar aquela tarefa como prioridade para fazer primeiro no seu dia. Minha tarefa como prioridade é varrer a casa, por exemplo. A primeira coisa que você vai fazer quando acordar é varrer a casa, já que é aquela tarefa que está como prioridade. Então, assim, saibam que você precisa de prioridades.
Porque não é sempre que você vai conseguir fazer tudo, então é importante você saber aquilo que é mais importante. Sim, como a diligência deriva da palavra amor, né, que é a palavra diligere em latim, não tem como você ser diligente sem amor. Não tem como você praticar diligência sem amor. Para você ser diligente, você precisa amar. Você precisa amar aquilo que você está fazendo, sabe? Porque se você não ama, você não está disposto a enfrentar a cruz. Se você não ama, você não está disposto a chegar até o final. Então, assim, se Jesus não tivesse amado tanto a humanidade, ele não teria se submetido à cruz mesmo. É importante você amar para você ir até o final. E como que eu amo tanto? Eu acredito, né, que para você conseguir realmente amar, realmente fazer aquilo com um sentido, é preciso da graça. Isso você vai só conseguir com a sua vida espiritual mesmo, né, para você conseguir fazer as coisas com o devido amor. E como já falado, a diligência, ela exige ordem. O que é ter a ordem? É você saber o que você tem que fazer e quais são os seus horários, né? Você saber organizar aquilo que você tem que fazer dentro dos seus horários. Esse tipo de coisa você vai aprender na prática mesmo. Conforme você for indo, você vai aprender aquilo que funciona ou não com você. E não tenha medo de errar, não tenha medo de colocar no papel, sabe? Você pode ver muitos vídeos, inclusive no canal, sobre como se organizar. Mas, assim, esses vídeos eles vão servir como apoio, como auxílio, mas esse tipo de coisa só se aprende mesmo na prática. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a virtude, ela só é exercida no caos, né? Só é exercida naqueles momentos em que você tem mais dificuldade. Porque o que adianta? Qual é o mérito de fazer as coisas naquilo que é mais propício a fazer? Se, por exemplo, você tá numa família que todo mundo estuda, todo mundo lá estuda, todo mundo lê, todo mundo busca, né, essa vida intelectual. Se você também estuda, é uma virtude? É uma virtude. Mas não é a mesma coisa do que você conviver numa família que ninguém estuda. Não é a mesma coisa que você estar em um ambiente que ninguém te motiva, que todo mundo te coloca para baixo. Não, todo mundo fala que não precisa estudar, que pra que tudo isso, pra que isso. Não é a mesma coisa. Porque a virtude ela só se mostra no caos, né? Não vai ter um mérito tão grande se você tiver em um ambiente propício à virtude. Sim, voltando a falar um pouco sobre essa questão de ordem, é preciso você saber se você realmente está exercendo a ordem. Por quê? Porque também existe a má ordem, né? Que é aquela ordem negativa, aquela ordem excessiva. Quando você, na verdade, não está exercendo a ordem, você está exercendo outra coisa que está muito longe de ser ordem. Não vou entrar muito nesse assunto, porque eu já falei bastante nele no vídeo passado sobre a preguiça. Mas se vocês não sabem, não viu esse vídeo, não sabe o que é essa ordem, que na verdade não é ordem, vai lá e vê, porque lá eu aprofundei um pouco mais. Já que a diligência é o amor, o que de fato é o amor? Existem dois pilares, né, para você exercer o amor e automaticamente exercer a diligência para aquilo que você ama, né? Que é primeiro que querer bem, você quer o melhor possível para aquilo que você ama, né? O primeiro traço do amor. E o segundo traço do amor é que, além de você querer bem, você dá o melhor de si, né? Você quer bem, você quer fazer aquela tarefa bem, e você dá o melhor de si, você se entrega aquilo, você não faz aquilo de qualquer jeito, sabe? Eu já repeti muito essa frase, tô até agoniada, mas tá sendo bordão, né? Fazer de qualquer jeito. Mas porque fazer de qualquer jeito é a melhor coisa, assim, para descrever o que não é a diligência. Gente, aqui na rua começou um barulho, eu espero realmente não esteja saindo no vídeo, né? Mas enfim. Uma coisa também que é importante a gente entender, até mesmo sobre rotina, sobre começar bem o dia, é que às vezes basta uma simples preguiça pra acabar com tudo, né? A Maidu Shani, ela sempre fala no canal dela que as coisas mais importantes é a forma como você começa o seu dia. Por quê? Porque a forma como você começa é a forma como você vai terminar. Porque quando você começa o dia de qualquer jeito, você acaba levando o seu dia de qualquer jeito. Mas quando você começa o dia bem, a chance, né, a probabilidade de você falhar é muito menor, né? Agora, quando você já começa fazendo errado, tem mais chances de você não render. Então é muito importante você cuidar nas pequenas preguicinhas no começo do seu dia, para que no resto do seu dia você já não esteja totalmente com as preguiçonas, digamos assim, para que no resto do seu dia você não jogue tudo pro ar. A diligência tem uma irmã e uma melhor amiga. O nome dela é laboriosidade. Por que é laboriosidade? A laboriosidade tem um significado bem parecido com a diligência, mas assim,
Laborare, que é do latim, significa trabalhar, né? Então, a laboriosidade basicamente é trabalhar. Mas trabalhar mesmo, sabe? Porque nem sempre quando a gente fala que vai trabalhar, a gente está realmente trabalhando. E afinal, o que significa trabalhar? Vamos pensar assim. As coisas que a gente faz e que elas são pouco trabalhadas. Por exemplo, se você vai trabalhar e você faz as coisas de uma forma mecânica, de uma forma de qualquer jeito, de uma forma robótica, você não está trabalhando, você está trabalhando de uma forma bem vaga. Não são coisas muito trabalhadas, são coisas mais automáticas mesmo. Isso não é de fato a laboriosidade. A laboriosidade é trabalhar mesmo, é estar presente, colocar a mão na massa, entende? Então não é você fazer as coisas pouco trabalhadas, e sim realmente trabalhar, estar em ação, né? Estar naquilo que você faz. Às vezes o nosso amor e o nosso entusiasmo pelas coisas se congela pela rotina que é muito automática. E essa laboriosidade é você não se congelar, não congelar o amor, não congelar aquela motivação, e você realmente estar presente, né? Fazer as coisas com labor, com diligência. E tem uma frase de Santo Agostinho que se fala: o amor não pode parar. E o que significa que o trabalho, né, o amor, a diligência, ela não pode parar. Não é porque que você vai descansar que você vai estar deixando de ser diligente. Às vezes eu procrastino até mesmo descansando. E o que significa isso? Que até mesmo para descansar, você tem que fazer isso bem feito. Não é tipo assim, descansar fazendo vários nados ou descansar, passar o dia no celular. Porque o descanso, na verdade, ele é uma mudança de atividade. É você descansar lendo um livro, é você descansar fazendo algo que você gosta. E não descansar de uma forma preguiçosa, e não descansar dormindo mal, e não descansar comendo besteira, sabe? Eu acho que depois de todo esse vídeo vocês entenderam, né, o que de fato é a preguiça, a diligência, fazer as coisas com amor, laboriosidade, enfim. E a preguiça é basicamente essa falta de amor. E a diligência é o próprio amor, né, o próprio amar aquilo que você faz. Se perdendo que a gente ganha. Não é se poupando que a gente ganha felicidade, mas se doando mais ainda a um propósito, né? Não tenha pena de si mesmo, de, não, para mim ser feliz eu vou sempre fazer aquilo que eu quero e assistir Netflix o dia inteiro e fazer coisas preguiçosas. Não, né? Quando você está no seu esforço, no seu trabalho e fazendo a sua vida realmente ter um significado, que você realmente vai ser feliz. Como que você vai ser feliz se você não faz nada, se você não tem um significado, se você não aproveita a sua vida, se você não faz coisas duráveis? Eu não sei como uma pessoa consegue ser feliz assim, sabe? Não utilizando o seu tempo para realmente fazer coisas boas. Então é importante a gente refletir um pouco sobre isso, que não podemos ser resistentes ao sacrifício, pois é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, assim, algumas perguntas que eu vou deixar aqui para vocês fazerem e refletirem um pouco sobre a diligência. Primeiro, eu enfrento as minhas más inclinações ou eu sempre romantizo os meus problemas? Eu enfrento aquilo que é para enfrentar ou eu sempre deixo para lá, sabe? Tá enfrentando realmente ou você tá se poupando? Segundo, você lembra da sua vida espiritual e a importância que Deus tem nela, na sua vida? Ou você sempre faz as coisas só por você mesmo e esquece que é preciso da graça? Terceiro, você faz o que você deve agora, né? Você enfrenta os esforços desconfortáveis, né? Aquilo que é desconfortável agora, ou você fica sempre adiando, ou se você não está presente agora, tipo, agora você está procrastinando, agora você está deixando para depois, ou agora você está presente. Você não enfrenta os desconfortos ou você enfrenta. Quarto, os seus dias estão sendo agitados ou serenos, arrastados ou intensos, desleixados ou confiantes, competentes ou preguiçosos. Você está cumprindo realmente o minuto heróico ou você está enrolando muito para fazer as coisas? Quinta pergunta e a última. Você está reclamando do excesso de trabalho ou você está exercendo a ordem? Né? Porque se você reclama muito é porque você não está sabendo organizar as coisas. Então, assim, basicamente era isso o assunto que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero de verdade que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você gostou, entendeu, compartilha com seus amigos, se inscreve no meu canal, porque eu quero muito chegar nos 400 inscritos. E assim, eu também queria pedir perdão para os meus inscritos fiéis, porque ultimamente eu tô muito complicada na minha rotina, na minha escola, nas minhas coisas.
e eu não tô conseguindo trazer os vídeos exatamente no dia e no horário. E assim, às vezes acontecem uns problemas e eu vou tentar, sabe? Eu vou continuar tentando trazer o vídeo toda sexta-feira, 6 horas. Mas assim, gente, às vezes eu não consigo, sabe? Mas eu vou tentar me esforçar pra fazer o máximo. E semana que vem, né, vai, assim, quando eu postar o vídeo, semana que vem vai ter a semana de provas. Então talvez também eu não consiga gravar o vídeo a tempo. Mas eu espero de verdade que vocês entendam. E é isso, e até o próximo vídeo.